que nós temos que trazer para a mesa. A corrupção dentro da Alerj, a corrupção dentro da prefeitura, a corrupção dentro dos bombeiros, a corrupção dentro da guarda municipal, a corrupção dentro do Palácio Guanabara. Nós temos que trazer isto para a mesa. Nós temos que tirar do oculto que está escondido, porque é isso que está destruindo a cidade do Rio de Janeiro. Para muitas pessoas de 50, 60, 70, 80 anos, o problema da violência no Rio de Janeiro se dá por causa dos morros, das favelas e periferias. Isto não é real. Olá, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Eu não poderia vir aqui hoje e não fazer o vídeo sobre o extermínio. A hecatombe dentro do complexo do Alemão. E ó, já vou te alertar, isso vai piorar muito. O que você viu hoje não é nada do que está por vir para este estado e para o mundo inteiro. Fica até o final do vídeo para você entender que eu venho trazer para você um ponto de vista racional. Eu não venho trazer para você um ponto de vista mergulhado na minha emocionalidade ou por meio de correntes políticas e filosóficas. Na verdade, eu vim denunciar elas aqui. Porque eu sou um pastor e eu trabalho com a verdade bíblica. Eu assisto isto há praticamente 4 décadas. O Estado entra nestas áreas mais simples e mais humildes, vai lá, extermina e sai. E nós temos uma população que está aplaudindo isto, ama isto, porque não consegue entender que mesmo que você não more dentro do complexo do Alemão, o que aconteceu lá vai bater a sua porta, vai te alcançar na saída do seu condomínio, na saída do seu trabalho, na saída do seu clube de futebol, na saída do cinema, na saída do teatro, na sua ida à padaria, na sua ida ao hortifruti. Esta violência, este cheiro de morte, esta sensação de morte, de pura hecatombe, de pura violência, vai te alcançar e, na verdade, vem te alcançando por décadas, só que você não consegue associar uma coisa a outra. Não adianta o Estado entrar nestas áreas mais humildes e mais simples e simplesmente exterminar mais de 100 pessoas. Não adianta. Eu estou com 49 anos. Eu assisto isto há praticamente 4 décadas. Porque para muitas pessoas de 50, 60, 70, 80 anos, o problema da violência no Rio de Janeiro se dá por causa dos morros, das favelas e periferias. Isto não é real. Eu tenho autoridade para te falar, porque eu sou um examinador, um investigador das ações do Estado e dos seus políticos, dos seus empresários. Eu sou cria desta cidade. É isso que você precisa entender. A violência da cidade do Rio de Janeiro, do Sudeste, Ceará, norte do Brasil, se dá por causa da corrupção sistemática e endêmica dentro dos órgãos estatais. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a vez que houve uma blitz dentro da Alerj aqui no Rio de Janeiro? Qual foi a vez? Dentro dos batalhões. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a cidade da polícia, que fica aqui no Jacaré. As informações, as notícias do que é aquele ambiente, porque aquilo ali não deveria ser chamado de cidade da polícia. Aquilo ali deveria ser chamado de cidade do crime, porque a alguns metros, menos de 300 metros, você tem a favela do Jacaré. Se eu for lá agora, se eu sair daqui sair daqui agora e for lá agora, tem barracas de drogas vendendo todo tipo de drogas nas ruas com mesas e os vendedores anunciando a metros da cidade do crime, ou desculpa, cidade da polícia. Por que eles estão lá vendendo? Porque o Estado assim o permite. Por que existe o quartel-general do Comando Vermelho na cidade do Rio de Janeiro, que é o Complexo da Penha e o Complexo do Cruzeiro? Porque o Estado assim o permite. E por que o Estado assim o permite? Porque o Estado precisa controlar aquelas pessoas que moram nestas áreas.
As pessoas que moram nestas áreas e sofrem de forma terrível por uma miséria sistemática e endêmica que o próprio Estado alimenta, o Estado permite esses facínoras lá dentro sem distintivo para controlar essas pessoas, para que estas pessoas vivam com medo. Diga que eu sou mentiroso, diga que eu sou mentindo. Porque quando você vive com medo, quando você não tem segurança, quando você sabe que o bandido que está ali sem distintivo, que ele é o dono da área, se você botar a cabecinha para fora do buraco, ele vai te exterminar. E não só você, você e a sua família. Agora, por que ele faz isso? Porque o Estado assim o deseja. Ou seja, tu nunca ouviu falar de guerra por procuração? O que nós temos na cidade do Rio de Janeiro? É uma guerra por procuração, dentro de um Estado, por meio do Estado. Então, se você parar para analisar, o narcoguerrilheiro e o narcotraficante, ele é agente do Estado, oculto. E se você não lê sobre geopolítica, se você não lê sobre filosofia, se você não lê sobre teologia, se você não lê sobre sociologia, ciência, se você não é uma pessoa que gasta dinheiro e investe tempo para desenvolver o seu cérebro, o que eu estou falando para você aqui, você fala, pô, esse cara é maluco, esse pastor é louco. Veja, a violência do Rio de Janeiro, o estado que está hoje, é um estado bárbaro. Nós vivemos num estado bárbaro. E você de 60 anos, 70 anos, acredita que este estado bárbaro só existe por causa das favelas, dos morros e periferias. Porque você se recusa a acreditar. Você entra num estado de negativa, de que quem fomenta, quem alimenta toda essa violência, todo esse estado de barbaridade que deixa os seus cidadãos com medo é o próprio Estado por meio dos seus agentes. Mas você não vai acreditar nisto. Se você parar para analisar, quantos governadores nós tivemos presos nos últimos anos? Quantos delegados presos? Quantos investigadores presos? Quantos deputados federais foram pegos com um envolvimento direto com a narcoguerrilha, com os narcotraficantes? Quantos? Responde para mim. Responde para mim. Então você sabe que a narcoguerrilha, que os narcotraficantes estão dentro do governo. Você sabe. Você sabe, só que você prefere se enganar, porque você não quer acreditar. E aí você entra num estado de negação. E aí quando o Estado entra nessas áreas, o que ele faz? Ele simplesmente causa esta hecatombe aí. Este genocídio aí. Porque veja, estas pessoas, para aquele indivíduo da mente eugenista, e o termo eugenista, quando você translitera ele do grego, significa bem-nascido. Foi daí que nasceu a teoria da evolução. Veja, teoria da evolução é uma teoria. Não é um fato científico comprovadamente que não pode ser refutado. É uma teoria. E, infelizmente, as famílias mais abastadas do Brasil, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, eles acreditam verdadeiramente que pessoas como eu, pela cor da pele, e pessoas que moram dentro destas áreas, morros, favelas e periferia, não são seres humanos, são sub-humanos. E se são sub-humanos, nós podemos sim exterminar. O Estado pode entrar e pode exterminar. Mas o que a palavra de Deus fala para nós sobre isto? A palavra de Deus nos informa que o Estado é homicida, que o Estado ele é assassino, que o Estado tem prazer em matar pessoas mais humildes, que o Estado arma cilada para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes e vai exterminar estas pessoas. Assiste aí. Salmos 10, do versos 8 ao versos 11. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente em emboscada,
Seus olhos espreitam o desamparado. Está falando do Estado. Versos 9. Ele arma a emboscada como o leão na sua toca, fica à espreita para apanhar o pobre. Ele o apanha e o arrasta com a sua rede. Está falando do Estado. Versos 10. Agacha-se e fica de tocaia, assim os indefesos caem em seu poder. Está falando do Estado. Versos 11. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá isto. Salmos 10, do versos 8 ao versos 11, está se referindo ao Estado. Está se referindo ao Estado, se a palavra está se referindo ao Estado, logicamente está se referindo aos agentes que estão dentro da plataforma, que estão lotados no Estado. Porque 98% deles só podem permanecer ali, só são aceitos ali, se aceitarem a política e a cultura do Estado. Que o Estado por si só, ele é corrupto. Ele desobedece constantemente à lei civil. Porque existe uma diferença brutal entre a lei civil e o Estado. O Estado é uma coisa e lei civil é outra, completamente diferente. Então veja, de onde que nasceu esse pensamento eugenista do bem-nascido, quando o bem-nascido olha, quando a mente eugenista olha para pessoas desta área ou para pessoas da cor da minha pele, eles não nos veem como seres humanos. Eles nos enxergam como sub-humanos. Se são sub-humanos, nós podemos exterminá-los tranquilamente. Primeiro que não tem ninguém que vai defender eles. E de onde vem isso? Isto vem da mente europeia, da família real britânica. Você sabia que de 1770 a 1847, o Império Britânico, ele simplesmente exterminou 32 milhões de indianos. Sabe como? Por meio da fome. Grava a data. 1770 a 1847. O Estado britânico, a coroa britânica, exterminou 32 milhões de indianos e nas mesmas ações, nos mesmos pensamentos, nos mesmos modus operandi, também exterminou 4 milhões de irlandeses também por meio da fome. Porque são sub-humanos, não são seres humanos. Eles não são brancos dos olhos azuis. E muitas famílias no Brasil aceitam isso e vivem esta cultura satânica e diabólica. E veja, esta é uma afirmação de um pastor. Eu não estou mergulhado, queridão, em corrente política ou corrente ideológica, filosófica, marxista-leninista. Eu não defendo o canalha do Bolsonaro, porque se você parar para analisar o governo do Bolsonaro dentro dos seus 4 anos, se você se livrar das correntes políticas e ideológicas, filosóficas que estão te cercando, se você analisar por meio do seu intelecto, se você tiver coragem para examinar o governo dele por meio do seu intelecto, dentro dos 4 anos, você vê que ele simplesmente é um canalha, um mentiroso. A sua proposta de campanha ele não cumpriu. Canalha, qual é a diferença dele para o Lula? Não tem diferença. São agentes políticos. E tu sabe muito bem que a política não trabalha com a verdade. Quem trabalha com a verdade sou eu, pastor. Eu trabalho com a verdade, porque não é a minha verdade. Já falei aqui, a minha verdade é esterco. E eu não poderia ficar em silêncio diante deste extermínio dentro da favela, porque é sempre dentro da favela. O grande problema é que eu assisto esse modus pensantes e esse modus operandes há praticamente 4 décadas. Eu te pergunto,
Quantos governadores foram presos que mataram muito mais? Hã? Eles não mataram com uma bala de fuzil. Eles mataram com uma simples assinatura, o poder da caneta. Quem foi que se levantou? Quantos governadores nós tivemos mortos? Quantos delegados, ladrões, canalhas, pilantras que estão ali cometendo crimes foram mortos com tiro na cabeça? Não, eles não podem ser mortos com tiro na cabeça. Não, isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Por causa do cargo público. Então, o que acontece? O governador, ele é superior ao cara que mora na favela. O governador é superior a uma pessoa como eu, de cor, assim como o delegado, assim como investigadores que estão trabalhando para destruir a cidade do Rio de Janeiro. O crime está dentro da política. A Alerj, nós temos a Alerj, um covil de bandidos, um covil de de ladrões que trabalha, a Alerj trabalha junto com os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes. Quantos deputados, tem um agora que foi preso, com quantos milhões em cima da cama? Hã? E aquela deputada que foi pega lá em Campo Grande, com ligação promíscua com a milícia. E assim, pessoas de fora como o Bukele já diz que o crime impera dentro do Brasil porque está dentro do governo. Só que você de 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, você não quer aceitar isto. E aí você aceita que o Estado entre na favela, porque lá sim, você pode entrar e você pode exterminar, porque as pessoas que estão lá não são relevantes. Isso é história. Só que o que você não consegue entender é que aquilo que acontece lá vai te alcançar, amigo. Vai alcançar você, a sua mulher, seus filhos e seus netos. Por quê? Porque você simplesmente aceita e aplaude uma política genocida, uma política de extermínio. E se isto realmente resolvesse, o estado do Rio de Janeiro seria um dos estados mais seguros do mundo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Porque de ontem para hoje eles mataram mais de 100. Mas não é a primeira vez que você assiste isso, não é a primeira vez que eu assisto isso. Alguns anos atrás eles entraram no Jacaré, mataram 30, depois mataram 25. Resolveu a segurança do Estado? Nós tivemos segurança ou o negócio ficou ainda pior? É a pergunta que eu te faço. Resolve essa política de extermínio? Resolve o problema da corrupção? Resolve o problema dos roubos, dos assassinatos, da violência policial, da zombaria com o nome sagrado de Deus? Resolve? Não, não resolve. Porque nós estamos assistindo isso há 40 anos. E veja, isso aqui é um pensamento, é uma visão livre de corrente política e livre de corrente ideológica filosófica. Aqui eu estou colocando para você uma visão real da nossa vida no dia a dia. Isto não resolve. É necessário antes o Estado limpar sua casa. É necessário antes do Estado fazer uma varredura dentro dos corredores dos órgãos de segurança e os órgãos de política. Por que ele não faz isso? Ele não faz isso porque simplesmente ele não pode fazer isso, porque se ele fizer, todos os governos, inclusive o governo que está, vai cair, porque o que será descoberto será um escândalo terrível, terrível. Então ele continua jogando para debaixo do tapete, dentro da cidade do crime, ou desculpa, a cidade da polícia. Lembra do caminhão que foi preso com toneladas de drogas? Este caminhão branco. Eles já sabiam que o veículo vindo de Mato Grosso do Sul trazia drogas para o Rio. 16 toneladas de maconha. Após chegarem ao Rio, os policiais não entregaram a carga na delegacia. Em vez disso, negociaram a droga com a maior facção criminosa do estado. E, segundo a investigação, receberam 300 mil reais. E só foi descoberto porque um agente indignado foi a Polícia Federal e fez a denúncia.
Porque todos os demais policiais ficaram em silêncio. E quantos policiais foram presos? 2. Delegados? Não. Foram lá, se eu não me engano, foi 2 investigadores só. E os milhões que botaram na conta deles, foi recuperado? É lógico que não. Então são esses fatos irrefutáveis que nós temos que trazer para a mesa. A corrupção dentro da Alerj, a corrupção dentro da prefeitura, a corrupção dentro dos bombeiros, a corrupção dentro da guarda municipal, a corrupção dentro do Palácio Guanabara. Nós temos que trazer isto para a mesa. Nós temos que tirar do oculto que está escondido, porque é isso que está destruindo a cidade do Rio de Janeiro. Tem o problema da favela, tem o problema dos morros, tem a corrupção na periferia, tem, mas o problema principal está dentro dos órgãos públicos, dentro dos órgãos de segurança que nós não queremos falar. Nós não queremos falar sobre isto. Porque essa é a verdade. Se houvesse verdadeiramente, se o Estado não fosse o corrupto que é, porque não existe uma entidade mais corrupta do que o Estado. A entidade chamada Estado, ela é bandida. Porque você tem a lei civil e embaixo você tem o Estado. O Estado, a entidade Estado, ela é a primeira instituição que não cumpre a lei, porque ela é comandada pelo diabo, por Satanás, a quem você diz que não existe, a quem você fala que não é real. Para você não existe Deus e nem diabo. Para você só existe o mundo subjetivo. O mundo objetivo para você não existe. Quer um conselho? É melhor você mudar a sua ótica. É melhor você mudar a sua postura. Porque isso que você viu aqui, isso é só o prenúncio. Amigo, isso é só o prenúncio, queridão. Você não tem noção do inferno que vai se instaurar, que este processo já começou, dentro das sociedades, em especial ocidentais. Você não tem noção, irmão. Você que está afastado da igreja, é melhor você voltar. É melhor você voltar. Porque isso aí é só um prenúncio. Então eu não poderia ficar em silêncio diante desta hecatombe, deste morticínio de ontem para hoje que o Estado causou dentro daquela região, porque aqueles traficantes só estão lá porque o Estado assim o permitiu, porque aquela região é do Estado, mas o Estado o que ele fez? Ele arrendou para os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes. Foi isso que aconteceu, mas você não quer aceitar essa visão, porque ela parece absurda demais, porque você, infelizmente, a mentalidade do homem sem Deus, a mentalidade inclusive dos homens com Deus, é que eles estão se matando entre eles, deixa isto para lá. Eu já ouvia isso há 30 anos atrás, e esta cultura permanece hoje, muito vigorante no nosso meio. Contudo, você não tem segurança para sair da tua casa. Você não tem segurança para voltar para sua casa. Você não tem segurança para abrir uma empresa numa região ou abrir uma loja numa região onde você vê claramente que ali você ia ganhar muita grana, que ali você ia lucrar muito. Mas cadê a segurança? Não tem segurança porque o Estado é bandido. E tu sabe que o Estado é bandido, mas você faz vista grossa. Todos nós perdemos. Aquelas mortes lá, dentro do Complexo da Penha, vai atingir a minha casa. Na verdade, espiritualmente falando, já me atingiu. Intelectualmente falando, já me atingiu. Emocionalmente também já me atingiu. E também atingiu você. Só que você ainda não sabe. Vai atingir você, a tua mulher, seus filhos, seus netos, seus funcionários. E você que é pastor, canalha, mentiroso, trapaceiro, vagabundo, tu se prepara, porque a tua hora vai chegar. Você é o pior. Você é pior do que o governador. Tu é pior do que o presidente da Alerj. Tu é pior do que comandante de batalhões, de delegados. Tu é pior porque você mente, você engana o seu povo. Você zomba do nome sagrado de Deus.
Você não entrega a palavra de Deus para as ovelhas de Deus, porque se você tivesse pregando a palavra como ela é, eu tenho convicção do que eu vou te dizer. Este extermínio, ou estes extermínios que nós estamos assistindo por décadas, não teria acontecido. Porque a frase é, assim como estiver a igreja, estará o mundo. Se a igreja não dá exemplo, se a igreja é a primeira a zombar do nome de Deus por meio dos pastores, como estará o mundo? Você é pior. Mas você ainda pode se arrepender, porque você está vivo. Você ainda pode se arrepender e pregar a palavra de Deus como ela é. Eu vim aqui desabafar, irmão, porque eu não poderia ficar em silêncio diante de tudo que a gente está vendo. Como é que está aquela região agora do Complexo do Alemão? Eu não moro lá. Você mora lá, você não mora lá. Como é que aquelas pessoas estão? Porque o ambiente não é só o cheiro da morte. É o cheiro pesado do terror. É o cheiro pesado das entidades malignas que estão presentes lá agora. É eles trazendo, eles puxando mais demônios para implementar mais violência e mais violência e mais violência e mais terror e mais terror e mais corrupção, porque eles estão lá agora. E você está achando que isso vai ficar por isso? Não vai ficar, irmão. Isso aí é só um prenúncio, isso vai ficar muito pior. Sabe por quê? A covardia da igreja. Que Deus possa nos ajudar, irmão. Que Deus possa nos ajudar para que a gente nunca se curve diante disso aí, deste extermínio, dessa hecatombe causada pelo Estado, por meio dos seus agentes canalhas, agentes públicos bandidos que não têm moral, para sentar à mesa comigo e tomar um café comigo, porque são covardes, são cúmplices dessa política de extermínio, dessa política corrupta, sistemática e endêmica de corrupção, de exterminar os mais humildes e os mais simples. Eu nunca vou aceitar isso. Que você possa examinar as minhas palavras e colocar um comentário aqui embaixo, concordando, discordando, tentando refutar o que eu trouxe para você, tentando refutar a minha ótica, tentando cancelar, tentando me comprovar que eu estou errado com o meu caminho, com o meu ponto de vista. Faça isso. Bota um comentário aqui embaixo. Me convença de que eu estou errado. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.